A parteira e o rapaz da cidade grande. Na minha cidadezinha, lá no interior, tinha uma senhora que todo mundo conhecia. Era a parteira de mão cheia, dessas que trouxe quase metade da população ao mundo. Ela morava numa casinha simples, de barro e telha, com um quintal cheio de ervas que ela mesma plantava e cuidava. Era uma senhora de idade, cabelos bem brancos, pele enrugada pelo tempo, mas com olhos vivos, atentos. O povo mais antigo respeitava muito ela. Quando passavam na frente da casa, tiravam o chapéu ou faziam o sinal da cruz. Porque além de parteira, ela conhecia as ervas que curavam, sabia rezar contra mal-olhado, benzia a criança com quebranto, tudo isso com muita fé, sempre com seu terço na mão e santos na parede. Mas o pessoal mais novo, principalmente os que voltavam de estudar na cidade grande, começaram a falar mal dela. Chamavam de bruxa, de macumbeira, essas coisas feias que o povo fala quando não entende o trabalho dos outros. Ela nunca ligou, continuava ajudando quem precisava, rezando por todos, mesmo os que falavam mal. Tinha um rapaz, filho do dono da venda, que era o pior de todos. Ele tinha ido estudar fora e voltou cheio de ideias da cidade grande. Vivia dizendo que aquilo tudo era atraso, que era superstição de gente ignorante e sempre que podia zombava da senhora. Lembro daquele dia na feira. Era de manhã. O sol ainda nem tinha esquentado direito. A senhora estava lá comprando suas coisinhas, quando o rapaz chegou com os amigos. Ele já vinha rindo de longe, apontando para ela. Quando passou do lado dela, fez de propósito, esbarrou na cesta que ela carregava, derrubando tudo no chão. Ela se abaixou para juntar as coisas e ele ficou ali rindo com os amigos. "Cuidado para não me jogar uma praga, hein, bruxa velha?" Falou autossuficiente para todo mundo na feira escutar. As pessoas pararam olhando. Alguns balançaram a cabeça, reprovando. Outros ficaram com medo do que podia acontecer. A senhora não disse nada. Só olhou para ele com aqueles olhos que pareciam ver além da pele. Terminou de juntar suas coisas e foi embora em silêncio. O rapaz continuou rindo como se tivesse feito algo muito engraçado. Na semana seguinte, a notícia correu à cidade. A esposa do rapaz, que estava grávida de gêmeos, perdeu os bebês. Diziam que foi do nada. Ela estava bem, a gravidez indo normal, e de repente começou a sentir dores. Quando chegou ao hospital, já não havia mais o que fazer. O rapaz ficou arrasado, claro. A cidade inteira comentava baixinho, ligando os fatos, o desrespeito na feira, a perda dos bebês, mas ninguém falava abertamente com medo. Umas 2 semanas depois, eu estava na rua quando vi a senhora passando na frente da casa do rapaz. Ela ia devagar, apoiada na sua bengala de madeira. Parou um instante, olhou para a casa e murmurou algo. Eu estava perto o suficiente para escutar. "Respeito custa pouco, meu filho." E seguiu seu caminho, tranquila. Naquela mesma noite, a cidade foi acordada com gritos vindos da casa do rapaz. Quando os vizinhos chegaram para ver o que estava acontecendo, encontraram a esposa dele desesperada, dizendo que o marido tinha acordado no meio da noite gritando que havia alguém no quarto. 2 crianças paradas no pé da cama, olhando para ele. Crianças que não tinham rosto, apenas buracos escuros onde deveriam estar olhos, nariz e boca. O rapaz saiu correndo de casa, dizendo que as crianças estavam seguindo. Ninguém mais via nada, só ele. Correu até a praça da cidade, gritando feito louco. Depois sumiu na estrada que leva ao mato. Fizeram busca, juntaram gente da cidade toda, mas nunca acharam ele. Dizem que ele fugiu. Outros que se jogou no rio. Outros contam que enlouqueceu e vive até hoje no meio do mato, escondido, com medo das crianças sem rosto que só ele vê. A esposa dele foi embora da cidade pouco tempo depois. A casa ficou fechada e até hoje ninguém quis comprar ou morar lá. Quanto à senhora, ela continuou sua vida normal, nunca comentou nada sobre o rapaz. Mas uma coisa notei. Depois desse caso, ninguém mais na cidade falou mal dela ou duvidou dos seus conhecimentos. O respeito que antes vinha mais dos antigos passou a ser de todos. Ela já se foi faz tempo, mas a história do rapaz e das crianças sem rosto ainda é contada em voz baixa. Um lembrete de que, como dizia minha avó, respeito não ocupa lugar. E de que há certos dons, certas pessoas, que é melhor não duvidar. A igreja e o galo preto. Tinha uma igreja velha no topo do morro lá no interior, dessas antigas que ninguém visitava mais.
Um prédio velho, com paredes rachadas e santos de madeira comidos por cupim. O teto tinha alguns buracos, e o mato já crescia no pátio da frente. Acho que a última missa rezada lá foi quando eu ainda era criança. O padre parou de ir porque quase ninguém aparecia, e depois disso o lugar ficou abandonado. Mesmo assim, o povo da região ainda respeitava aquele lugar. Os mais velhos faziam o sinal da cruz quando passavam na frente, mesmo de longe. E havia uma história que todo mundo contava. A igreja ainda era cuidada, se é que me entende. Não por pessoas, mas por algo que não gostava de desrespeito. Semana passada, uns rapazes da cidade grande vieram visitar parentes aqui no interior. Eram desses que acham que gente do interior é boba e supersticiosa. Um deles vivia gravando vídeos pro Instagram, fazendo palhaçada e tirando sarro das coisas da nossa região. Lugar atrasado, ele dizia, rindo. Um dos primos contou do caso da igreja, e o rapaz da cidade grande ficou animado. Protegido por quem? Por fantasmas? Pelo Espírito Santo? E ria alto, debochando. Os outros tentaram explicar que não era brincadeira, que havia relatos de coisas estranhas, sombras se movendo atrás dos vitrais quebrados. O rapaz insistiu em ir lá gravar um vídeo. No dia seguinte, subiram para a igreja por volta das 18 horas. Eu estava na varanda quando passaram. O rapaz ia na frente, filmando tudo com o celular, rindo e fazendo graça. Os outros iam atrás, mais quietos, olhando para os lados, como se fizessem algo errado. Por volta das 20 horas, a região inteira ouviu gritos. Não eram brincadeiras, eram gritos de pavor. Todos saíram para ver o que era. Encontraram os primos descendo o morro, tropeçando, olhos arregalados, gritando por socorro. O rapaz da cidade grande não estava com eles. Subimos com mais vizinhos e lanternas, e o encontramos caído bem na porta da igreja, olhos vidrados, boca roxa e contorcida. Os médicos disseram que foi um ataque cardíaco. Segundo os primos, foi dos limites, entrou gritando na igreja, zombando dos santos, batendo nas imagens, cuspindo no altar. Foi quando as velas do altar se acenderam sozinhas, todas de uma vez. Não havia vento. E ouviram sussurros, como se muitas pessoas rezassem baixinho, mesmo sem ninguém lá dentro. Ele continuou zombando até dar um tapa na imagem maior de Nossa Senhora. Vamos ver se ela chora sangue agora. Foi nesse momento que ele cambaleou, caiu de costas e minutos depois estava morto. O celular dele estava quebrado, a tela rachada. Os primos fugiram para buscar socorro e a família levou o corpo de volta para a capital. A igreja continua lá, com paredes rachadas e santos de madeira. E depois desse caso, ninguém mais teve coragem de entrar lá. Ontem à noite, olhei para o morro. Podia jurar que vi luzes de vela acesas, brilhando através dos vitrais quebrados, como se alguém estivesse rezando ou vigiando. E eu, como todo interiorando que se preza, me benzi 3 vezes e entrei em casa. Tem lugares que é melhor respeitar e deixar em paz. O Sítio das Pedras e o Cruzeiro Maldito. Na região rural onde cresci, havia um lugar chamado Sítio das Pedras. Casas afastadas, cercadas por mato e pés de fruta. Uma dessas casas era antiga, de 2 andares, com varanda na frente e porão embaixo. Diziam que havia sido construída por um homem rico que desapareceu sem deixar rastros. A casa ficou vazia por anos, até que uma família de fora comprou e se mudou para lá. Nos primeiros meses, tudo parecia normal, mas mudanças começaram a surgir. A mãe ficou pálida e silenciosa. O pai parecia inquieto, andando pelo quintal à noite, olhando para o mato com medo. As crianças, pequenas, começaram a falar com amigos invisíveis, chamando-os de nomes estranhos e rindo sozinhas. A vizinhança começou a notar barulhos vindos da casa. Passos pesados no porão, portas batendo sozinhas, rangidos de móveis que ninguém mexia. O mais assustador era o cruzeiro que ficava na entrada do sítio. Não era um cruzeiro comum de madeira ou ferro. Parecia feito de pedra negra, fria ao toque. Quando chovia, a pedra refletia a luz dos relâmpagos de forma que parecia ter olhos, observando tudo ao redor.
Algumas pessoas juravam que à noite era possível ouvir murmúrios vindos da pedra, rezas em latim misturadas a sussurros de agonia. Um dia, um dos filhos da família, curioso, resolveu tocar na pedra. Na mesma hora, um vento gelado soprou pelo quintal e a porta da casa se fechou sozinha. Ele caiu no chão, imóvel, como se estivesse congelado. A mãe correu e o pegou no colo, mas ele estava pálido e tremendo, murmurando palavras incompreensíveis. A partir desse dia, ninguém mais ousou se aproximar do cruzeiro. Na semana seguinte, a família começou a ouvir passos no porão à noite. O pai desceu para investigar, mas encontrou apenas um velho baú empoeirado e algumas ferramentas antigas. Ao tentar abrir o baú, ele sentiu mãos invisíveis segurando seus braços, puxando-o para dentro. Conseguindo escapar, correu para fora da casa, gritando por socorro. Os vizinhos vieram, mas ninguém encontrou nada dentro da casa. O ápice do terror aconteceu numa noite de lua cheia. A família inteira acordou com gritos vindos do quintal. Quando olharam pela janela, viram sombras dançando em torno do cruzeiro, formando figuras humanas que se contorciam e desapareciam em seguida. As crianças começaram a falar com essas sombras, sorrindo e dizendo que eles vinham buscar os perdidos. A mãe desmaiou, o pai chorava e tentava impedir os filhos de sair para o quintal. No dia seguinte, a família decidiu abandonar o sítio. Levaram apenas o essencial e trancaram a casa, jurando nunca mais voltar. Moradores antigos contam que, se você passar perto do Sítio das Pedras à noite, ainda é possível ouvir risadas de crianças e murmúrios estranhos vindos do Cruzeiro de Pedra Negra. Alguns dizem que quem toca a pedra é marcado e que, se não se afastar do lugar, pode desaparecer, como o antigo dono da casa. Hoje, o Sítio das Pedras permanece vazio, com o mato crescendo ao redor e o Cruzeiro Negro observando o vale. A história passou de boca em boca, lembrando que alguns lugares guardam segredos que não devem ser desafiados, e que no interior há coisas que a razão não explica, apenas o respeito e o medo mantêm as pessoas longe.